Getúlio Vargas foi um dos grandes nomes da história do Brasil no século XX. Ficou conhecido por ter sido o presidente brasileiro que mais tempo ocupou a presidência, entre 1930 e 1945. Nascido de uma família de estancieiros no Rio Grande do Sul, foi alçado à presidência em 1930, permanecendo no poder durante 15 anos. Getúlio Dornelles Vargas nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul, em 19 de abril de 1882. Ao longo de sua vida, foi advogado e político. Pertencia a uma família de estancieiros que tinha grande influência na política gaúcha. Seu pai chamava-se Manuel do Nascimento Vargas e sua mãe Cândida Dornelles Vargas. Durante sua juventude, Vargas optou por seguir a carreira militar, ingressando em um batalhão local quando ainda tinha 16 anos de idade. Aos 18 anos, no entanto, foi expulso da corporação, mas retornou ao exército em 1903, quando uma crise entre o Brasil e a Bolívia despontou. Nesse mesmo ano, ingressou na Faculdade de Direito de Porto Alegre, graduando-se em 1907. Em março de 1911, Vargas casou-se com Darcy Lima Sarmanho, filha de uma família tradicional de São Borja. Vargas tinha 28 anos e sua esposa possuía apenas 15 anos de idade. Desse casamento, nasceram 5 filhos: Lutero, Jardira, Alzira, Manuel e Getúlio. Em agosto de 1954, o governo enfrentava um crítico quadro. Pressionado por todos os lados, a situação do presidente agravou-se terrivelmente quando o seu maior opositor, Carlos Lacerda, foi alvo de uma tentativa de assassinato fracassada, que ficou conhecida como Atentado da Rua Toneleiro, e aconteceu em 5 de agosto. O jornalista sobreviveu, mas seu guarda-costas foi morto. As investigações descobriram que a ordem do atentado havia partido do chefe de segurança do Palácio do Catete, Gregório Fortunato. Vargas passou a ser pressionado a renunciar e, isolado politicamente, optou pela saída mais extrema possível. No dia 24 de agosto de 1954, deixou uma carta-testamento, onde explicava os motivos do seu gesto e afirmava: "Deixo a vida para entrar na história", e cometeu suicídio, chocando o país. O velório de Vargas mobilizou milhares de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro, e os adversários políticos de Vargas foram alvo da fúria popular. Carlos Lacerda, por exemplo, foi obrigado a fugir às pressas do Brasil. Que durou de 1937 a 1945, está dando a introdução e logo seguinte, como teve início esse Estado Novo. O golpe de 1937, Vargas e as forças civis militares que o apoiaram estabeleceram uma ditadura que se estendeu até 1945. Foi o segundo mais longo período ditatorial no Brasil do século XX, superado apenas pela ditadura militar de 1964. Esse novo regime foi batizado por Vargas como Estado Novo, nome copiado do regime fascista de Salazar, que Salazar havia instalado em Portugal em 1933. Algumas características do fascismo estão presentes na era Vargas. O Estado Novo autoritário era nacionalista, antiliberal e antidemocrático, sendo ao mesmo tempo uma manobra de Getúlio Vargas, que nessa política instaurada por ele, o que ficava em destaque eram os incentivos na construção civil, avanço nas indústrias e na estrutura das cidades. Também conhecido de Terceira República Brasileira, o Estado Novo foi um conjunto de instituições políticas que colocava o autoritarismo e o poder estatal acima de tudo e de todos. Esse regime compõe uma boa fatia da história do Brasil. Foi a Era Vargas. Foi uma publicação da Constituição de 1934 e o governo provisório fixou-se no país após a conquista da Revolução de 1930. Como teve início o Estado Novo? O surgimento do Estado Novo, em 1937, foi o resultado de um longo esforço de Getúlio Vargas na construção de um regime autoritário no Brasil.
É importante considerarmos que desde que assumiu a presidência em novembro de 1930, Vargas tomou iniciativas de centralizar o poder. Demonstração evidente disso foi a ação de Vargas em adiar, tanto quanto fosse possível, a realização de eleições de formar uma constituinte no Brasil. Os esforços de Getúlio Vargas em centralizar o poder no Brasil foram parcialmente frustrados com a promulgação da Constituição de 1934, que determinava as novas eleições deveriam ser realizadas em 1938 e que Vargas não poderia concorrer à reeleição, pois havia sido eleito presidente indiretamente em 1934. No entanto, nessa fase da era Vargas, conhecida como fase constitucional, o presidente encontrou uma justificativa que precisava para implantar medidas centralizadoras, as quais colocaram o Brasil no caminho do autoritarismo. Vargas utilizou-se da ameaça comunista como uma forma de ampliar o seu poder na presidência. Em 1935 aconteceu no Brasil a Intentona Comunista, tentativa dos comunistas de tomar o poder do Brasil por via revolucionária. Antes disso, na verdade, o presidente já apoiava medidas autoritárias que foram ampliadas depois da rebelião comunista. Em 1935 foi decretada a Lei de Segurança Nacional, que ampliava os poderes presidenciais para combater crimes contra a ordem social. Pouco tempo depois, essa lei foi endurecida por uma emenda aprovada pelos parlamentares brasileiros. Também foi criado o Tribunal de Segurança Nacional, utilizado para punir rigorosamente os réus da lei aprovada em 1935. Nesse cenário, ampliou-se consideravelmente a perseguição a grupos da esquerda. Enquanto tudo isso acontecia, o exército começava a alinhar seus interesses com os de Getúlio Vargas no sentido de perseguir os grupos da esquerda e de implantar um regime autoritário no país. Parcelas de alto escalão da sociedade também começaram a entender o viés autoritário como uma forma ideal de implantar a força de uma modernização no país. Para fechar, eis aqui um mapa mental da Era Vargas no Estado Novo, que durou de 1937 a 1945, onde a Constituição de 1937, regida por Francisco Campos, apelidada de Polaca, era centralista e autoritária, reforçou o poder executivo, reduziu a autonomia federativa, decretou o fechamento do Congresso, proibiu o direito à greve, e a política trabalhista reforçou a relação do governo com os trabalhadores, sindicatos de intervenção do governo, Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável por enaltecer os feitos do governo. Em meados de 1937, após 8 anos no poder, Getúlio Vargas deveria seguir as instituições da Constituição de 1934 e abrir o caminho para que as eleições diretas para presidente fossem organizadas. Em um primeiro momento, 3 candidaturas se levantaram ao posto. Primino Salgado, líder da AIB pelo setor de extrema-direita, Armando de Sales Oliveira, representando os oligarcas paulistas, e José Amélico de Almeida, candidato sustentado pela maioria dos governantes estaduais. No primeiro instante, Vargas se postava como um fiel cumpridor da Carta Constitucional ao não interferir nas chapas que se formavam. Se esse era a sua ação na esfera pública, nos bastidores da cena política, ele arquitetava alianças favoráveis a um golpe de Estado que o preservava no poder. Para tanto, contava com o expresso apoio de vários dirigentes do alto comando militar. Além disso, tinha o apoio do deputado Negrão de Lima, que buscou a simpatia dos governantes nos estados. Do ponto de vista político, a construção de um regime ditatorial era tida como a mais perfeita oportunidade para que os setores de esquerda fossem desmobilizados. Através da ação das forças militares, os comunistas seriam perseguidos e o potencial combatível das classes trabalhadoras controlados. Ao mesmo tempo, acredita-se que, sob o comando
Sob o comando de Vargas, o Estado assumiria uma ampla participação na economia ao empreender o desenvolvimento da indústria de base. Tomando esse conjunto de apoiadores, o passo seguinte envolvia buscar um fato que justificasse o golpe ao restante da população. A desculpa veio através de um falso documento chamado Plano COI. Por meio desse texto, as autoridades governamentais anunciaram a descoberta de um terrível golpe que iria implantar um governo comunista alicerçado pela União Soviética. Dessa forma, o Congresso Nacional Não Resistência ofereceu ao golpe a ser deferido contra a democracia. Em novembro de 1937, com o apoio de integralistas, militares e intelectuais, Getúlio Vargas suspendeu a Constituição de 1934 e colocou todos os bastidores políticos na ilegalidade. Era o início do Estado Novo, que comandaria a vida política através de um regime centrado nos amplos poderes cedidos ao poder executivo. De revolucionário e constitucionalista, Vargas passou a assumir o papel de ditador até 1945. Uma característica inicial do Estado Novo foi o fortalecimento do executivo, pois uma série de prerrogativas que estavam nas mãos dos estados e municípios passou para o nível federal. Outro ponto importante foi que o executivo acumulou as funções do legislativo, isso também se deu aos interventores. O fortalecimento dos interventores foi importante para o aparato de apoio ao poder Vargas nos âmbitos regionais. Durante o Estado Novo, o presidente sempre reforçou a valorização do nacionalismo com a Marcha para o Oeste, por exemplo. Outro símbolo dessa procura de Vargas foi a queima de bandeiras estaduais logo após o golpe de 1937. O resultado das ações de reforçar o poder executivo e de exaltar o nacionalismo resultou no prático enfraquecimento das oligarquias. Na política, Vargas combateu o sistema partidário, além da importância da censura e a propaganda política de responsabilidade do Departamento de Imprensa e Propaganda. Outro ponto importante do Estado Novo foi a exaltação da figura do líder a partir da propaganda. Resumindo, o Estado Novo foi caracterizado pelo autoritarismo, a censura e a centralização do poder.